Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal, do nosso tema de hoje, né? O que é que a gente falou aí na primeira parte, tá? Assistiram a primeira parte aí? Espero que você assista, tá? Porque deu a introdução ali, tá? Para você entender o contexto do que eu estou trazendo isso. Então, qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é o ânimo espiritual? Então, o que é esse ânimo espiritual? Né? Que muitos falam assim, você tem que viver animado no Senhor, né? O que é esse ânimo? Vamos, vamos ver aqui o que ele falou na primeira parte. Ele falou, o ânimo espiritual se refere a uma disposição interna de uma pessoa influenciada pela fé e crença, que o capacita a enfrentar o desafio e a adversidade com esperança e perseverança. É uma força interior que provém da crença em algo maior, como Deus, ou nos princípios espirituais, então, que anda obedecendo os princípios de Deus, né? E que guia as pessoas e mantém a atitude positiva, confiante diante da vida. Aí a gente viu a origem da palavra ânimo, né? E a palavra ânimo tem origem no termo latim, que significa alma, espírito, mente, coragem ou desejo. Essa palavra latina, por sua vez, deriva do conceito de ânima, que se refere ao sopro vital, ao ar, à respiração, à força que dá vida ao ser. Assim, o ânima, em sua essência, está ligado à força interior e à disposição, à energia vital que impulsiona o indivíduo. Então, a gente viu aí nesse contexto geral, né, espiritual, que esse ânima espiritual é uma força, né, interior que a gente conhece, a palavra vem de ânimo, que é alma, espírito, né? Vai dar força, coragem ao nosso espírito, à nossa força, tá? É aquele sopro vital que vem de Deus, né? A inspiração que dá força e ânimo ao nosso ser espiritual, né? Para a gente continuar aqui a nossa jornada. Porque não é fácil aqui, né, pessoal? Vocês sabem, né? Aqui é pressão atrás de pressão. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. A segunda parte, então. Vocês entenderam aí na primeira parte o que é ânimo espiritual, né? E eu coloquei uma pergunta aí. Por que temos que desenvolver essa força interior da alma? Por quê, pessoal? Porque se a gente não desenvolve, que é através da espiritualidade, a gente ficar sem ânimo, a gente fica parado, estagnado. E nada é para ficar parado aqui no universo. A gente veio para movimentar, veio para trazer uma positividade, uma energia. Tá? A gente tem que movimentar, tem que desenvolver essa força. Está dentro da gente, tá? É a conexão com nossa essência divina, o qual a gente vai estar conectado à fonte, a esse Deus interior da gente, que vai dar força a gente, tá? Aí ele fala, segunda parte, né? Mas existem vários desafios que podem impactar o ânimo de uma pessoa, incluindo problemas financeiros, relacionamentos difíceis, crise de saúde. Então, pessoal, é essa parada aqui que engrossa o nosso caldo, né, pessoal? Que é o quê? Existem vários desafios, então, vários desafios que a gente enfrenta. Mas a gente não podemos deixar que esse desafio pare a gente, pare a nossa caminhada espiritual. A gente se proste, a gente não tenha ânimo, não tenha felicidade na vida.
A gente não pode deixar isso, tá? Que ele fala que é o quê? Esses desafios que a gente encontra aqui. Problemas financeiros, então, falta de dinheiro, né? Que a Matrix criou o dinheiro. Relacionamentos difíceis, então relacionamentos que não foi preparado pela espiritualidade, você se envolveu com pessoas aí, tá? Que tá mexendo com sua mente, seu emocional. Então tá levando você a desequilíbrio. Vai fazer com que esse seu ânimo baixe a sua frequência, tá? Por isso que tenha cuidado. Se você agora está livre, está desimpedido, né? Tenha cautela em escolher uma pessoa para estar do seu lado, tá? Porque se você escolher qualquer bagaceira, vai fazer bagaceira na sua vida. Aí o que? Crise de saúde, então. Saúde física, né? Na hora que aperta, pode ser com a gente ou com familiares, começa a afetar o nosso emocional, né? Então são essas dificuldades que a gente enfrenta. E é normal daqui dessa realidade, tá? Mas vamos deixar essa dificuldade agora a gente parar a nossa fé, a nossa caminhada espiritual, pessoal? Será que a gente vai deixar isso? Então, se a gente prostra diante disso, é porque ainda a nossa fé ainda não está naquele nível de a gente superar isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? É levar, trabalhar a nossa fé, começar a trabalhar a nossa espiritualidade, desenvolver essa força interior, tá? Aí ele fala, no entanto, a perspectiva da espiritualidade ensina que mesmo diante dessas dificuldades é possível encontrar ânimo através da fé. Então, é através da fé que a gente encontra força. Na fé no verdadeiro, na fé em Deus, na fé naquilo que é verdadeiro, tá? Porque não é fé em qualquer coisa, é fé em Deus. E por isso que há uma intensificação muito grande, tá, pessoal? Nesses últimos tempos, estou vendo aqui nas redes sociais, de as pessoas quererem matar a fé das pessoas. Por que, que vocês estão fazendo isso? E essas pessoas estão dormindo, tá? Estão sendo usadas pelo. Como é que diz? Eu estou chupando aqui a bala de magnésio, né, pessoal? Que é muito boa para eu não ter muito soluço aqui, né? Entende? Então, por que, que essas pessoas estão fazendo isso? Estão sendo usadas para matar a fé. Porque matando a sua fé, pronto, você não vai encontrar força, ânimo em nada. Porque a nossa força vem de Deus, tá, pessoal? Vem da nossa conexão, de a gente acreditar, a gente se conectar com o verdadeiro, a gente andar numa frequência verdadeira. Então vem disso a nossa força, tá? Aí ele fala, né? Vamos ver aqui. A confiança em Deus é uma certeza de que ele está no controle. São fundamental para superar momentos de desânimo e tristeza. Então, a nossa confiança em Deus, pessoal, a gente não pode tirar uma confiança em Deus, uma pessoa de confiar em Deus, tá? De que ele está no controle. São fundamentais para superar momentos de desânimo, né? E tristeza. Então, a gente vai colocar esse ânimo, então vai superar isso. Isso tem que ser com sua fé. É o que eu estou trabalhando aqui, pessoal. Por isso que o meu trabalho é tanto espiritual, mental, emocional e também o físico. Eu tenho, como terapeuta holístico, trabalhar todas essas áreas na humanidade, tá? E eu sei que todo aquele que é consciência, ele tem fé. Então, vou fazer desenvolver, que você desenvolva essa fé nesse Deus que você acredita, para você superar a dificuldade que você enfrenta. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, tá, pessoal?
Eu sei da minha, porque eu estou passando, eu sei que aonde o calo está me doendo, mas eu sei que Deus conhece você, a espiritualidade, então, se você se conectar à espiritualidade, Ele sabe as suas dificuldades e vai lhe ajudar. Uma coisa eu sei disso, tá? Aí ele fala, a esperança é um componente essencial. Então, a gente precisa ter fé para ter esperança, porque é um componente essencial do ânimo da pessoa, que despertaram e creram em Deus. Então, aquelas que despertaram a consciência e creem em Deus, é essencial ela ter esse componente da esperança em Deus, tá? Para que o ânimo dela fique. Então, quando uma pessoa vem para a rede social dizer Cristo não vai voltar mais, não, acabou, agora não tem mais jeito, a gente está aqui, alolé agora. Então, o que é que você está fazendo? Está tirando a esperança da pessoa? De ela continuar a caminhar da fé dela? Você está trabalhando contrário à espiritualidade. Você está trabalhando para a espiritualidade de baixa vibração, né? A energia da força negativa. E o pior de tudo é que essas pessoas, tá? Elas pensam que tá fazendo bem às pessoas, tá? Um ouvir aí que ele cria mesmo naquilo que ele estava passando, que ele estava fazendo. É o que o inimigo faz com as pessoas que estão dormindo, tá? Aí ele fala, a certeza de que Deus tem um plano para cada um de nós e que no final haverá vitória. Trazer um ânimo que transcende a circunstância. Então, quando eu estou trazendo essas coisas para você confiar em Deus, não olhar para essas coisas materiais, a gente transcender essas circunstâncias, então estou colocando um ânimo além dessa circunstância, tá? Não é igual aqueles, como é que se diz, como é os coach, né? Os coach da vida aí, que os incentivadores das pessoas. Mas será que ele está colocando algo que transcende essas circunstâncias? Ele está colocando que você tem que vencer aqui, ter dinheiro, e se você não ter? Entende? Tem aí os coach, né? Da vida, aqueles que traz palavra de incentivo às pessoas, tá? Mas eu estou colocando aqui algo além, tá? A conexão com a espiritualidade, tá? Aí ele fala, a esperança espiritual é fundamental. Então, temos que ter esperança espiritual, né? É fundamental na promessa da vida eterna e na fidelidade de Deus. Então, por quê? Porque a gente tem uma promessa de vida eterna, pessoal. Foi isso que Deus prometeu, Cristo veio falar para os apóstolos. A gente tem que estar firmado, então, essa é a esperança da gente espiritual, de vida eterna. Então, não só essa vida, entende? Então, estou trazendo algo maior. Então, não é como os coach, que ele só está incentivando você ali a ter aquilo ali, a circunstância da vida, a melhorar a circunstância da vida. Não, eu estou indo além. Mesmo que não melhore a sua circunstância da vida agora, tá? Você tem uma fé que vai continuar a sua jornada espiritual. O que proporciona uma base sólida para enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Então, quando você tem essa promessa, se aposta dessa promessa de Deus, você tem uma base sólida. Então, por isso que os apóstolos lançaram essa base, né? Cristo lançou essa base para os apóstolos passarem essa base, porque uma base sólida. Então, venha o que vier, eu vou ter vida eterna. Entende, pessoal? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre esse ânimo espiritual, pessoal? Vamos ver, tá? Se a Bíblia não falar, a gente está dentro d'água, tá, pessoal? Se não tiver para. A gente só está olhando para essas circunstâncias, não olhar além, a gente está dentro d'água. Então, o que é que ele fala aqui?
João 16:33. E disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Então, quem disse isso? Cristo, né? Para os discípulos, né? Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Olha o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso guia, né? O nosso Deus que está nos guiando, pessoal. Olha o que Cristo fala. E disse essas coisas para que você tenha paz em mim. Por quê? Porque ele fala que no mundo você vai ter aflições, tá? Pense que vai ser moleza aí não, tá? Contudo, tenha ânimo, tá? Tenha esse ânimo, trabalhe esse ânimo espiritual. Eu venci o mundo. Então você vai vencer se você ficar na frequência de Cristo. Entende, pessoal? Ao que mais? 1 Coríntios 15:58. Portanto, meu amado, mantenha firme e que nada o abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor, na frequência do Senhor, né? O trabalho de vocês não será inútil, não será vão. Tá? Então, vamos ter a recompensa de vida eterna. Então, pessoal, vamos manter firme. Então, a gente precisa ter essa fé, tá? E alimentando essa fé para que a gente esteja forte, porque no momento da adversidade, da dificuldade, a gente supere essas coisas e consiga prosseguir nosso trabalho no Senhor. Porque senão a gente vai prostrar, tá, pessoal? Eu estou aqui trabalhando a minha fé, você também, porque a qualquer momento pode acontecer algo aqui que não é agradável aqui. Então, será que isso eu vou me prostrar, vou parar? Não, não vou gravar mais vídeo para vocês, não, emoção. Não vou gravar mais vídeo, não, pessoal. Já a pessoa aí, nossa, o que é que aconteceu com o irmão Samuel? Vocês vão ficar preocupados, né? Então, aí o que é que ele fala mais? Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque sou o seu Deus. Eu fortalecerei e lhe ajudarei, e eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Então, não tema, ele falou para Isaías, né? Pois não tema, pois eu estou com você, Isaías. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, eu estou com você. Eu vou fortalecer você, então vai dar força, eu ajudarei, eu segurei com a minha mão direita vitoriosa. Então, a mão direita vitoriosa de Deus, tá? Aí por isso que Paulo falou aqui, né? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele sabia que Deus fortalecia ele, pessoal. Então, eu posso tudo, né? De acordo com a frequência da espiritualidade. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer, tá? Ele sabe também disso. Então, posso tudo naquele que me fortalece. Então, eu posso tudo porque quem está me fortalecendo está me dando força para eu fazer as coisas. A obra de Deus, tá? Ao que mais? Salmo 29:11. O Senhor dá força ao seu povo. Então, ao povo de Deus, aquele que é filho de Deus, aquele que está sendo guiado pelo Espírito de Deus, aquele que despertou a consciência, aquele que está obedecendo às coisas espirituais de Deus, o povo de Deus. O Senhor abençoa seu povo com a paz. Então, ele vai dar paz mesmo no momento de dificuldade. Aí o que mais? Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, como é que a gente vai receber
a gente vai se encher de alegria, de esperança de Deus, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então, se você não está em conexão com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não vai fazer essa obra em você, pessoal. Então, por isso que Paulo estava orando pelos irmãos que Deus da esperança, né? Enchesse o coração dele de alegria e de paz. Possua confiança nele, então. Porque você está confiando nele, está confiando em Deus. Então, pessoas que não confiam em Deus, Deus não vai trabalhar, o Espírito não vai trabalhar. Você tem que confiar, a sua crença tem que estar em Deus, a sua fé no verdadeiro. Para ele trabalhar, para o quê? Para que transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, pelo poder que o Espírito Santo está pairando sobre a sua vida, ele vai trazer esse ânimo a você. Agora, as pessoas estão resistindo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, está resistindo à verdade. Então, você não está deixando o Deus trabalhar, guiar você. Você não está deixando. Então, como é que você vai se encher de ânimo, pessoal? Não existe isso, tá? O apóstolo escreveu, ele sabe o que ele estava falando, tá? Aí o que mais, pessoal? Jeremias 29:11. Vamos ler. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para você, diz o Senhor. Então, Deus que ele sabe, porque ele que colocou na nossa alma o plano, para a gente vir estabelecer aqui. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, por isso que Paulo falou, o Deus de esperança, né? Paulo sabia, pessoal, ele sabia, ele estava conectado com o Espírito, ele sabia. Então, Deus de esperança, dê a vocês esperança para você saber o futuro que lhe espera. Tá? Porque a gente está aqui, a ver, ai meu Deus, eu não tenho nada agora, ai, acabou minha. Né? Você está olhando para essa circunstância. E a gente que é espiritual não olha, aquele que é espiritual, ele não vê, ele não se firma nas coisas que se vê, e sim naquelas que não se vê. Ele vive pela fé. Então, a gente que é espiritual, de espiritual, a gente vive pela fé, tá, pessoal? Não é pelas coisas que a gente está vendo. Então, é essa fé que eu estou passando para você. Essa conexão com o verdadeiro, com Deus, para que você tenha força. Porque, eu não sei, talvez aconteça alguma coisa aí, você não tenha mais dinheiro, não tenha mais trabalho, não tem, aí você pode ficar prostrado, perder a sua fé em Deus. Tá? Entende, pessoal? Aí ele fala, 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Né? Dia após dia, começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Então, dia por dia estamos sendo renovados com esse amor de Deus, tá? Mesmo que exteriormente a gente aí está mostrando aqui, a gente não tem nada, está numa dificuldade, a gente está aqui ainda errando, a gente está... Mas Deus, por você reconhecer a verdade, estar conectado ao Deus da esperança, ele vai se renovando você, dia após dia, interiormente, tá? Dando essa força, né? Aí o que mais, pessoal? Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo estava convencido, tá? Ele estava com a fé, a certeza. Então ele estava com a certeza que se Deus chamou você, despertou, pessoal, para essa boa obra, a obra espiritual, a obra do bem, da luz,
ele começou essa obra em você, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Até a volta de Cristo. Tá? O que mais? Né? Aí o que mais ele fala? Salmo 138, versículo 3. Quando clamar, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Então, aquele que é espiritual, quando ele clama a Deus, pessoal, Deus vai responder, ele vai dar força a ele e coragem para ele enfrentar as dificuldades da vida, tá? Então, por isso que a gente não pode perder essa intimidade, esse vínculo com o nosso Criador. Porque quando a gente entrar numa dificuldade, você pode clamar a Deus. Ele vai lhe dar força, continue. Eu estou com você, não pare. Foi isso que eles foram falando para aqueles homens de fé, aqueles homens de coragem. A gente viu na Bíblia, né, pessoal? Aí o que mais, pessoal? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Então, não é um espírito que a gente de covardia que desiste, pessoal. Se você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, você não desiste facilmente. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, de poder, para você superar, força, né? De amor, então, vai trazer uma frequência de amor e de equilíbrio. Então, levar você ao equilíbrio. A paz, o amor, tá? Então, esse é o Espírito. Se verdadeiramente o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habita em você. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. E você está em perigo, porque naquele dia ele pode falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então você não conheceu a Cristo e nem a Deus. Então vai ter que se apartar. Entende, pessoal, como é grave a gente não deixar o Espírito trabalhar na nossa vida? Ah, o que mais? 1 Pedro 1,6. Nisso vos exulta, ainda que agora por um pouco de tempo deve ser entristecido por todo tipo de provação. Então, a gente aqui, né? Todo tipo de provação a gente está experimentando, pessoal, por um pouco de tempo. Mas a gente vai ter um lugar que a gente vai ter alegria eternamente, tá? A gente vai ter eternidade. Aguenta firme, pessoal. Aguenta firme que vamos ficar na nossa fé. Aconteça o que acontecer, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, tá? Eu não vou procurar a vidente para saber o que é que... Eu não quero saber. Eu quero continuar a minha intimidade com Deus, caminhar nessa minha fé, tá, pessoal? O que acontecer, eu vou permanecer na minha conexão com meu Deus, porque eu sei que ele vai ter uma esperança, um futuro para mim. Aí o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 3, versículo 7. Por isso, irmão, em todas as nossas necessidades e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Ficou animado porque eles viram que os irmãos estavam passando por uma tribulação, né, pessoal? Necessidade e tribulação. Mas Paulo ficou animado porque viu que eles continuaram, eles não se prostraram mesmo diante daquela situação difícil, né, pessoal? Nossa, não é fácil, tá, pessoal? A gente que é espiritual, nessa realidade não é fácil. Mas é isso. Por que aqueles irmãos não prostraram? Porque a fé deles, eles estavam com fé, tá? Eles estavam desenvolvendo esse ânimo, essa fé aí na alma, no espírito dele. Tem que trabalhar, tá? É o que a gente está fazendo aqui, trabalhando na expansão, crescer para entender todas as coisas. Ah, o que mais? Salmo 37, versículo 39. Do Senhor vem a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Então,
É de Deus, né, pessoal? Que vem a nossa salvação. E vem também a nossa força, fortaleza, força. Na hora que a gente está numa dificuldade, uma adversidade. É daí que vem a nossa força. É de Deus, tá, pessoal? Agora, se você não quer se conectar a Deus, como é que você vai? Como é que se diz? Se conectar com a verdade. Entende? Como é que você vai ter ânimo? Aí é por isso que tem muita gente prostrada, até pessoas que estão aí em grupo religioso. Em vários, tá? Eu vi em vários aí, tá? Então, assim. O que mais? 1 5, versículo 11. Vamos lá. Por isso, exorto, edificar-se a um ao outro, como de fato vocês estão fazendo. Então, por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem, exortando você, irmão, vamos continuar. Por mais que a gente tenha dificuldade na vida, né? Dificuldade de a gente seguir o nosso caminho. Eu estou sem dinheiro, irmão Samuel, eu estou numa dificuldade, nossa, o meu casamento, minha coisa. Mas a gente vai parar por causa disso, pessoal. A gente tem uma vida eterna ainda para ser alcançada. Você vai desistir por causa disso. Não tenho dinheiro, não tenho. É isso que vocês vão fazer, pessoal? Tá? Olha o meu neto ali querendo comer, ó. Olha ele olhando a comida, ó. Tá, pessoal? A gente vai desistir disso? Não pode, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Josué 24, versículo 16 e 17. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou a nós e o nosso pai do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquela grande maravilha diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelo qual passamos. Então, Josué colocou o povo para ele escolher. Você quer servir ao Senhor ou você quer servir aos outros deuses aí? Escolha. Então, aquelas pessoas jamais, ele disse, jamais eu vou servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, foi o Deus Todo-Poderoso que nos tirou e realizou aquela grande maravilha, que foi o quê? Que foi abrir o Mar Vermelho, não foi, pessoal? Eles viram aquela maravilha e eles passaram e o exército do Egito não passaram. Morreram tudo lá na água lá, não foi? É isso ou não é que conta a história? Aí ele fala, ele nos protegeu pelo caminho. Então, ele protegeu esses irmãos no deserto. Então, quando ele foi caminhando, passando por várias nações que queria atacar, destruir o povo de Deus, Deus não permitiu. Até gigante queria destruir o povo de Deus, tá? Você sabe que naquele tempo existia gigante, né, pessoal? Na terra. Você sabe disso, não? Cuidado para um não aparecer aí querer destruir a gente, tá? Aí, como é que fala mais, pessoal? Romanos 1, versículo 11 e 12. Vamos ler aqui. Anseio vê-lo a fim de compartilhar com vocês alguns dons espirituais para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, Paulo queria visitar os irmãos, né, para compartilhar alguns dons espirituais, né, ensinar práticas, coisas assim, tá? Para os irmãos ser fortalecidos. E ele fala, e isto é para que eu e você sejamos mutuamente encorajados. Então, temos coragem, né? Pela fé. Então, para alimentar a fé um do outro, tá? Porque a fé dos irmãos ia alimentar Paulo e Paulo ia alimentar os irmãos. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou encorajando, tá, pessoal? Vocês também têm que encorajar, tá? Vocês também me fortalecem a minha fé. Quando você diz,
Nossa, irmão, eu estava assim, eu consegui. Isso me encoraja eu continuar essa jornada. Eu gosto muito, tá? Do feedback que vocês colocam. Sinceramente, tá? Fala de coração o que vocês sentiram quando tava vendo o meu vídeo. Nossa, isso é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Eu não me importo com like, eu não me importo com isso, tá? Com essas coisas, eu me importo com o que você sente na hora. O que é que você sentiu na hora que eu estava falando o meu vídeo? Então, isso é importante você escrever. Nossa, irmão, eu senti assim. Teve pessoas que dizem, eu senti que na hora que você estava falando, estava encaixando, parecendo um quebra-cabeça, tá? Isso é muito importante para mim, tá? Porque eu estou vendo que a espiritualidade, através da minha frequência aqui, está trabalhando aí no seu espírito, tá? Isso é melhor do que like, do que você compartilhar, tá? Todas as coisas é importante, mas essa é muito importante, tá? Aí ele fala, Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, né, Josué? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Então, Deus falou com Josué, eu estou com você, vai em frente. Ah, mas tem um gigante ali, aquela terra de como é que a gente, eles são, a gente fica igual um gafanhoto diante dele, como é que a gente vai vencer esse gigante, seu? Você acha que o gigante é maior do que o nosso Deus, pessoal? E Deus que criou todas as coisas, você acha que o gigante é maior do que a gente? Então, você olha para o problema que é gigante, nossa, não dá não, Senhor. Esse problema aqui é gigante, eu sou muito pequenininho. Mas o que é que o Senhor falou para Jesus? Não foi eu que ordenei a você? Sede forte e corajoso. É porque a gente não conhece o nosso Deus, pessoal. Não sabe o tamanho, o poder que esse Deus tem. Não se apavore, não se apavore com ele. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Vocês não me conhecem. Estarei com você por onde você andar. A gente não conhece Deus, a gente está tendo comunhão com esse Deus invisível, que é todo poderoso, pessoal. Agora a gente vai se amedrontar por alguma coisa aqui, entende? Isso é porque a gente não conhece o nosso Deus, tá, pessoal? Ele pode fazer tudo, ele é o Deus do impossível. Por isso que fala, né? Os evangélicos cantam: Deus do impossível não desistiu de mim. Então, ele não desiste, ele vai estar com você. Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ah, o que mais, pessoal? Mateus 14:27. Mas Jesus imediatamente disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então, quando o barco começou a ter tempestade, aí Jesus veio andando pela água. Aí ele disse: ai meu Deus, é um fantasma, agora a gente vai morrer. Aí ele disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. O que acontece com a gente, pessoal, é que o medo não pode dominar a gente, tá? Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele lança fora todo medo. Ele não deu um espírito para a gente sentir medo, um espírito de coragem, amor e equilíbrio. Não foi isso que a gente leu? Então, é isso, pessoal. O que mais? Atos dos Apóstolos 27:25. Assim, tenha ânimo, senhores. Então, mandando ter ânimo. Creia em Deus. Então, creia em Deus que esse ânimo vai vir para você. Creia em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Então, conforme foi passado, vai acontecer as coisas. Creia em Deus. É o que vai trazer ânimo em você, tá? Não deixe matar a sua fé, essa fé. A gente pode perder tudo aqui, tá, pessoal? Nessa realidade, tá? Não vale de nada. Isso aqui é tudo passageiro.
Mas o que a gente não pode perder é essa fé, essa comunhão com o nosso Deus, tá? Eu ensino aqui isso aqui a vocês toda vez, tá? Para vocês ficarem acordados. Se os pastores não ensinam isso a você, eu estou ensinando, tá? Ele ensina outras coisas, né? Dinheiro, ensina outras coisas a vocês. Mas aqui vocês vão ouvir a verdadeira evangelho, tá? O que mais? 1 Tessalonicenses 3, versículo 7. Por isso, irmão, em toda a nessa tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Então, quando eles souberam da fé que os irmãos estavam passando, Paulo ficou animado. Tá? Então, já pensou? Tem pessoas aqui que estão assistindo meu vídeo, aí passa por uma dificuldade, ele me conta isso. Nossa, pessoal, vai ser como levantar minha fé. Nossa, irmão, eu passei por aí, mas seu vídeo que me ajudou, Nossa, isso é muito bom, tá, pessoal? Aí o que mais? Romanos 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente da Escritura, então, da onde vem a nossa força, a nossa perseverança e ânimo, pessoal? Procedente das Escrituras. Tem que ler as Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. Então, para a gente manter a esperança em Deus, é através da Escritura. E com ânimo, né? Com alegria. Então, andar nesse caminho espiritual, mas com alegria, com ânimo, sabe? Colocando as frequências positivas, não colocando, ai, não vai dar certo, irmão Samuel. Ai, meu Deus, eu não aguento, eu quero sair daqui, irmão Samuel. Eu estou sofrendo. Entende, pessoal? A gente tem fé em Deus é para superar essas coisas. E são coisas mínimas ainda, tá? A gente vai ter que aumentar mais a nossa fé para superar coisas piores. Aí, o que mais, pessoal? Isaías 40, 31. Oh, não. Cadê? Tô errando, tá vendo você, pessoal? Cadê aqui? Cadê? Aqui. Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor, pois, aquele que vai adiante de ti. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tema, nem te espante. Então, os israelitas, né, pessoal? Ele tinha a promessa de Deus que Deus estaria com ele. Aonde quer que ele fosse, não ia desamparar e nem espantar ele, tá, pessoal? Ele tinha essa promessa, os israelitas. Será que agora a gente também não tem? Deus nos abandonou aqui, será? Aí o que mais? Isaías 40, 31. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas o que espera no Senhor? Se você está esperando, você está crendo no Senhor, em Deus, Ele vai renovar as suas forças. Se você não confia mais, não espera, não vai ser renovada a sua força. É só para aqueles que confiam no Senhor. Né? Tem até uma música que eu cantava nas igrejas, né? O que confia no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Homem em volta de Jerusalém, sobre os montes, assim é o Senhor,
em volta do seu povo. Então, eu cantava, eu lembrei agora dessa música, tá? Então, você espera, confia no Senhor, tá? Será como o monte de Sião. Você conhece o monte de Sião? Hein, pessoal? Já foi lá, subiu nesse monte de Sião? Então, que não se abala e permanece para sempre, tá? Aí o que mais? 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, você viu que Paulo, ele estava passando de mas ele estava vendo que Deus estava consolando ele, estava dando força, dando ânimo a ele. Então, para que ele passasse isso também para os outros irmãos que estivessem na tribulação. Consolasse, né, os irmãos como Deus estava consolando ele. Entende por que ele escreveu na palavra, né? Mantenha a fé, irmão, mantenha. Ele está consolando a gente, tá? Essa é a reunião dos santos, tá? Você pensa que os apóstolos, quando a gente começa a ler aqui as escrituras dos apóstolos, ele está na reunião também. Então, quando eu estou lendo aqui, é a reunião dos santos, é a congregação dos santos, espiritualmente. Ah, mas o apóstolo Paulo não está mais na carne aqui, mas ele está em espírito. A palavra que eles deixaram é espírito. Não é isso ou não é verdade? Aí o que mais, pessoal? Mateus 11, 28. Vinde a mim todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, Cristo vai aliviar as nossas almas, se a gente está oprimido por essas coisas aqui, tá, pessoal? A gente tem que ir a Cristo, tá, pessoal? Ele vai nos consolar, não vai nos aliviar nossa. O que mais? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meu amado irmão, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, vamos manter firme aí. Vamos ficar na nossa posição, no nosso trabalho espiritual. Vamos meditando, orando, vamos ajudando aqueles que precisam ser fortalecidos, ser consolado pelo Senhor. Então, a gente vai se tornar um apoio. Então, vamos continuar, pessoal. Não deixe nada que abale a nossa fé, tá? Salmo 31, 24. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todo que esperai no Senhor. Então, todo que espera no Senhor tem que se esforçar. E quando você se esforça, Deus fortalece o seu coração, lhe dá força, lhe dá ânimo para continuar. O que mais? Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos um ao outro para nos estimular ao amor e a boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes a demonstremos um ao outro, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Então, quando vai se aproximando o dia de Cristo, tá? A gente está percebendo os sinais, a gente vai intensificando, estimulando as pessoas o amor e a boa obra, tá? Isso é, quando a gente está fazendo esse estímulo à boa obra, a gente está congregando, é uma congregação espiritual, dos espíritos, tá? Mesmo eu aqui de longe, eu estou estimulando você ao amor e às boas obras de Deus. É verdade ou não? Tá? Aí o que mais? 1 Coríntios 16, versículo 13. Vigiai, está firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, temos que buscar essa força, vigiar, estar firme, porque
O inimigo está querendo derrubar a gente, tá, pessoal? O único que eles atacam aqui é aquele que é povo de Deus, aquele que é espiritual, tá? Esse daí é atacado para ser derrubado. Porque os que já estão derrubados, pessoal, quem está derrubado não precisa mais cair. Então, só cai aquele que está de pé. Então, João 14, 27. Deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, olha o que Cristo fala para os apóstolos. Ele ia deixar a paz dele, porque não vai dar como o mundo dá a paz, e não vai turbar o vosso coração, não turbe, né? E nem se atemorize pelas coisas que vai acontecer no mundo, né? Você vai vencer isso. Ao que mais? Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você vê o salmista, né? A oração do salmista, ele sabia, tá? Por mais que ele andasse aqui, a gente anda nesse umbral, nesse vale da sombra da morte, a gente não pode temer mal algum, pessoal. Por quê? Ele sabia que Deus estava comigo. Tu está comigo. A tua vara, então, a palavra de Deus, o cajado, a correção, vai me consolar nessa minha caminhada espiritual. O salmista sabia, então na oração dele, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você está comigo. Então, se você estando comigo, não vai acontecer nenhum mal, tá? O que mais, pessoal? Tá ficando profundo esse estudo aqui, tá? 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, a nossa momentânea tribulação que a gente está passando, nessa realidade, pessoal, está produzindo para a gente um peso de glória muito excelente. Então, é a experiência espiritual que a gente está tendo aqui. Eu não sei qual é a dificuldade que você está, mas eu sei que Deus está lhe ajudando em cada momento. Se você é aquele que espera no Senhor, tá? Ao que mais? Lucas 12, versículos 6 e 7. Não se vende passarinho por 2 centes, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Então, pessoal, você vê que a gente tem um valor diante de Deus, Deus está nos protegendo. Você vê que Cristo fala para os apóstolos que o cabelo da cabeça dele estava todo contado. Então, eu acho que eu perdi alguns aqui, tá? Deus já sabe que eu perdi alguns cabelos, tá? Ele sabe que tá caindo o meu cabelo, qual o meu cabelo que caiu. Deus sabe. Então, não temas, entendeu? Não tema. Esse Deus sabe, esse meu Pai, ele é todo poderoso, ele sabe de tudo. Pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Então, se Deus está criando o passarinho e vê que depois o passarinho some, então ele sabe, ele dá mais valor à sua vida. Quando você se torna o filho dele. Você acha que Deus não vai cuidar de você, pessoal? Você sendo filho dele? Jamais Deus vai fazer isso, tá? Você vê a gente que tem instinto, nosso filho, a gente quer cuidar. Então você acha que Deus vai ser diferente, pessoal? Entende? Graças a Deus, terminamos, né? Então, aquele que confia no Senhor, tá? O que confia no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, vamos permanecer para sempre, porque Ele vai nos dar vida eterna. Tá certo, pessoal?
Agradecer a vocês, tá? Obrigado. Espero que traga ânimo, traga força, fé a você, tá, pessoal? Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na vida, mas eu sei que Deus, se você deixar o Espírito de Deus dirigir, ele vai ajudar você nessa sua dificuldade. Eu não sei. Eu tenho a minha, você tem a sua. E a gente, todos nós precisamos estar conectados a Deus, tá? Para nos ajudar nessa dificuldade. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!